Gente, 2 casos de abusos contra crianças foram registrados no interior do Amazonas. Um homem foi preso suspeito de abusar sexualmente da própria irmã de 14 anos. E um outro homem por divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Quem tem os detalhes é o Lucas Conrado, que já está aqui no telão da audiência. Mais um caso, hein, meu amigo? Já estou com você. Alisson, são diversos casos que chegam principalmente do interior do Amazonas, como esse que você citou. A gente vai falar sobre esses casos, até porque a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu 2 homens, um de 24 anos que, de acordo com as informações da polícia, abusou da própria irmã de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, dentro da própria residência. Além disso, um outro caso que também aconteceu no interior do estado do Amazonas, em Itacoatiara, de acordo com as informações da polícia, esse já era contumaz, né? Desde cedo armazenava, distribuía diversos materiais de conteúdos de pornografia infantil. Ao meu lado, a doutora Maiara Magna, que vai falar sobre esse caso. Um dos casos que mais revolta, mais chocante, é do irmão abusar da própria irmã dentro da residência, uma menina de 14 anos. Conta pra gente, doutora, sobre a prisão desse homem e sobre esse caso. Boa tarde a todos. Mais um crime chocante, um crime hediondo, um crime bastante grave, onde um homem de 24 anos acaba abusando da sua própria irmã, uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Ele se aproveitou uma noite, esse crime aconteceu no dia 2 de fevereiro deste ano, onde a mãe precisou se ausentar para comprar comida e esse homem fecha todas as portas, essa adolescente estava na rede, ele retira ela à força, leva para a cama. Detalhe que nesse quarto também tinha uma criança de 6 anos e ele acaba mantendo relações sexuais à força com essa adolescente. Ela não conseguiu contar para a mãe no mesmo dia. No dia seguinte, assim que o irmão saiu para trabalhar, ela conta para a mãe automaticamente acionou a avó paterna, que foram até a DEPCA, onde nós começamos as investigações. E nas investigações, no depoimento da avó, ela afirmou que a mãe, quando falou com ela, disse que ao indagar o homem de 24 anos, o abusador, ele teria confirmado o que aconteceu, mas estava pedindo desculpa. Quando nós pedimos a prisão, automaticamente ele, com medo que fosse preso, ele se ausentou de Manaus e foi para o interior. Nossa equipe de investigação, de uma maneira estratégica, qualificada, começou a tentar descobrir onde esse homem estava, verificou e conseguiu descobrir que ele estava em outro município. Mandamos para o delegado Dr. Everaldo, a quem eu agradeço, o endereço, e ontem ele conseguiu efetuar essa prisão. Ele foi pego na casa que nós mandamos o endereço. Segundo o delegado me informou, ele estava bem tranquilo, deitado em sua rede, foi preso e agora ele vai responder pelo crime de estupro qualificado e vai ficar à disposição da justiça. Ele foi preso então em Urucurituba. Isso, ele foi preso neste município. Então pronto, Alisson está preso, está à disposição da justiça, deve responder por esse crime hediondo. A própria irmã de 14 anos, e o que chama mais atenção ainda, ele fez tudo isso, abusou da própria irmã em frente a uma criança de 6 anos. Deixou trauma não só na vítima, como também na criança de 6 anos de idade, se aproveitando desse momento onde eles estavam vulneráveis, sozinhos dentro de casa. Agora, um outro caso que chama a atenção é que vocês tiraram um abusador, um armazenador de conteúdo pornográfico e, além disso, ele também distribuía esses conteúdos, doutora. Fala pra gente da importante prisão desse homem de tirar abusadores de circulação. Mais um crime bárbaro e mais uma prisão efetuada com sucesso na parceria da DEPCA com o Departamento de Polícia do Interior. Esse homem foi preso ontem no município de Itacoatiara. Nós já vínhamos investigando ele desde o ano passado. Só na DEPCA ele já responde a 5 procedimentos policiais. Nós temos informações também que ele responde em um em Itacoatiara. Ele se aproveitava das redes sociais, ele se aproveitava por meio do Instagram, criava perfil falso e começava a atrair crianças e adolescentes para conversar com ele. Dentre várias situações que ele fez, ele atraiu uma adolescente de 12 anos, marcou um encontro no shopping, levou essa adolescente para o shopping, convenceu ela a ir até a sua residência, onde ele manteve relações sexuais e depois ele filmou o que eles fizeram, que depois ele passa a ameaçar essa adolescente, que caso ela não dê dinheiro para ele ou não faça os serviços sexuais que ela quer, ele vai soltar esses vídeos.
Nós tivemos contra esse homem, tem criança de 11 anos, adolescentes de 12, 13 e 14 anos que foram vítimas. Um dos adolescentes que estava tentando identificar o que esse homem fazia, ele passou a ameaçar. As adolescentes e crianças que não se submetiam ao que ele queria, ele passava a perseguir. E um detalhe que chama a atenção é que ele escolheu um determinado colégio e tudo o que acontecia, as vítimas eram desse colégio. Ele ficava longe, numa parada de ônibus e na lanchonete, tirando foto dessas crianças, intimidando, e ele também criou um grupo no Instagram, onde várias pessoas participavam e ele ameaçava soltar esses vídeos. A diretora da escola foi fundamental na nossa investigação. Ela verificou que uma das adolescentes estava faltando aula e essa adolescente contou para ela que muitas vezes ela abriu a porta de noite para que ele entrasse na casa dela e ele mantinha relação sexual com ela. E nós conseguimos fazer mais um trabalho que eu preciso enaltecer a minha equipe de investigação da DEPCA em tentar descobrir, em conseguir descobrir esse cara que usava perfil falso e que ficava ludibriando essas vítimas, e ele foi preso ontem no município de Itacoatiara, também que nós conseguimos identificar onde ele estava, conversamos com a doutora Renata, ela foi até o local e ele foi preso. Ele é realmente um abusador quanto mais e que precisava ser parado, porque faz muito tempo que ele vem fazendo mal a essas vítimas. Doutora, o que chama a atenção, o que é mais chocante em tudo isso, é que esse homem, ele estava caçando vítimas. Ele observava, era como se fosse de fato um caçador, um abusador que está ali à espreita e a qualquer momento pode atacar as vítimas. Agora fala pra gente da importância dos pais terem um cuidado de saber com quem os filhos estão conversando, porque ele se utilizava da internet, das redes sociais e também da proximidade desse colégio para se aproximar das vítimas, né, doutora? É muito importante que os pais estejam alertas a todos os sinais das crianças e adolescentes, mas acima de tudo esteja monitorando as redes sociais e todos os conteúdos que as crianças e adolescentes elas acabam verificando. Uma dessas adolescentes, ela comenta assim, eu criei um perfil escondido da minha própria mãe porque ela não deixava. Então a importância de que os pais sempre estejam vendo no telefone, pegando, porque criança não pode, nem criança e adolescente, ter um aparelho celular que possa se utilizar dessas redes sociais sem que haja um monitoramento pelos pais responsáveis, porque são presas fáceis nesse ambiente. Então, esses abusadores se aproveitam para começar a conversar, para mentir, para ganhar a confiança das vítimas e depois eles vão cometer os abusos. Doutora, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e a gente vai ficar aqui acompanhando ainda mais porque é importante tirar esse tipo de pessoa das ruas de circulação. Agora ele está preso e segue à disposição da justiça. Muito obrigado, doutora, pelo seu trabalho. Ô Alisson, só para a gente ter uma ideia aqui, esse homem, ele tinha já diversas investigações na DEPCA, diversas linhas de investigação com diversas vítimas e atuava então dessa maneira covarde e ardilosa. Qualquer novidade acerca de outras prisões com relação a esses abusadores a gente vai trazer aqui, porque a gente tem que dar um alerta, como a doutora falou, os pais precisam ficar atentos. Esse homem, ele se dizia ter muito dinheiro, ele se dizia inclusive ter influência e assim que ele ameaçava as vítimas para que elas não contassem nada. Mas a escola teve um trabalho fundamental de ouvir adolescente, de fazer a denúncia e a polícia chegar nesse estuprador, nesse covarde que agora está preso. Alisson. Obrigado, Lucas, pelas informações. Agradeço a delegada por conversar com a Record. Tá aí a importância, né, de estar sempre de olho no que acontece na vida dos nossos filhos. Triste demais isso.